Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece, esse é o canal Bet Tips. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, eu te peço humildemente que se inscreva no nosso canal para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação e deixar aquele like no vídeo, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. Coloquei dar uma chance dupla para a equipe do Hamburgo, mas acabou perdendo lá para o vice-lanterna. Também teve 2 golzinhos anulados, então tinha tudo para bater, mas infelizmente tomamos esse head aí praticamente de graça. Beleza, galera? Espero ter ajudado com os palpites, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 18 de setembro de 2023. Segunda-feira, temos aqui 8 palpites para analisarmos. E dando início aqui nossos jogos, vamos lá para a Bulgária. Nona rodada da Liga, 11h30 da manhã, temos a equipe do Reba e a equipe do Pirin. Vamos analisar aqui os jogos. O Reba, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já a equipe do Pirin, nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Reba, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Pirin, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Reba está na 10ª colocação, com 11 pontos. Em 8 jogos fez 7 gols e sofreu 7. Já a equipe do Pirin é a lanterna, na 16ª colocação, com apenas 1 ponto. Em 8 jogos fez 1 gol e sofreu 13. Palpite para essa partida. Vamos aqui de vitória do Reba, o Mar de Guimê na partida. Vamos aqui agora para a Croácia. 6ª rodada da Liga, 1 hora da tarde, temos a equipe do Šibenik e a equipe do Tibalja. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Šibenik, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já a equipe do Tibalja, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Šibenik, jogando em casa, nos últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já a equipe do Tibalja, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Šibenik está na 1ª colocação com 12 pontos, em 5 jogos fez 16 gols e sofreu 7. Já a equipe do Tibalja está na 5ª colocação com 10 pontos, em 5 jogos fez 9 gols e sofreu 6. Palpite para essa partida, Mar de Guimê, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Superliga da Dinamarca. 8ª rodada da Liga, 2 da tarde, temos a equipe do Odense e a equipe do Silkeborg. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Odense, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já a equipe do Silkeborg, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Odense, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Já a equipe do Silkeborg, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Odense está na 8ª colocação aqui no grupo de rebaixamentos, com 8 pontos. Em 7 jogos fez 13 gols e sofreu 11. Já a equipe do Silkeborg está na 4ª colocação com 13 pontos. Em 7 jogos fez 11 gols e sofreu 8. Palpite para essa partida, Mar de Guimê, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para Israel. 3ª rodada da Liga, 2 horas da tarde, temos a equipe do Jerusalém e a equipe do Hapoel Hadera. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Jerusalém, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1 também. Já o Hapoel, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Jerusalém, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Já a equipe do Hapoel, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 3, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Jerusalém é a lanterna, na 14ª colocação, com menos 1 ponto. Em 2 jogos fez 3 gols, sofreu 3 também. E a equipe do Hapoel é a vice-lanterna, na 13ª colocação, com nenhum ponto. Em 2 jogos fez nenhum gol e sofreu 6. Palpite para essa partida, vamos chance dupla para a equipe do Jerusalém, o Mar de Guimê na partida. Ainda aqui em Israel, 2h30 da tarde, temos a equipe do Hapoel Shiva e o Hapoel Tel Aviv. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Shiva, nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já o Hapoel Tel Aviv, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu apenas 1 e perdeu 2 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Shiva, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também.
Já a equipe do Hapoel Tel Aviv, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2 jogos, empatou 3. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Hapoel Shiva está na segunda colocação com 4 pontos. Em 2 jogos fez 4 gols e sofreu 1. Já o Hapoel Tel Aviv está na terceira colocação com 4 pontos também. Em 2 jogos fez 3 gols, sofreu 1 também. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gols, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para o Países Baixos. Quinta rodada da Liga, 3 horas da tarde. Temos a equipe do Eindhoven e a equipe do Den Haag. Vou analisar aqui os jogos. O Eindhoven, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 3 jogos. Já a equipe do Den Haag, nos últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Eindhoven, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2, perdeu apenas 1. Já a equipe do Den Haag, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Eindhoven está na sexta colocação com 8 pontos. Em 4 jogos fez 4 gols e sofreu apenas 1. Já a equipe do Den Haag está na quarta colocação com 10 pontos. Em 5 jogos fez 7 gols e sofreu 5. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gols, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Série B da Itália. Quinta rodada da Liga, 3h30 da tarde. Temos a equipe do Sampdoria e o Cittadella. Vamos analisar aqui os jogos. O Sampdoria, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2, venceu apenas 1. Já a equipe do Cittadella, nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2, perdeu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Sampdoria, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já a equipe do Cittadella, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Sampdoria está no grupo de rebaixamento, na 16ª colocação, com 2 pontos. Em 4 jogos fez 4 gols e sofreu 6. Já a equipe do Cittadella está na 11ª colocação, com 5 pontos. Em 4 jogos fez 2 gols e sofreu 3. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gols, ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a Liga Portugal. Quinta rodada da Liga, 4h15 da tarde, temos a equipe do Boa Vista e a equipe do Chaves. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Boa Vista, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Já a equipe do Chaves, nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Boa Vista, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já a equipe do Chaves, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Boa Vista está na terceira colocação com 10 pontos. Em 4 jogos fez 10 gols e sofreu 5. Já a equipe do Chaves é a lanterna, na 18ª colocação com nenhum ponto. Em 4 jogos fez 3 gols e sofreu 13. Palpite para essa partida, vamos chance dupla para a equipe do Boa Vista, com mais de 1,5 gols na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. No bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Croácia temos a equipe do Šibenik e a equipe do Tibalha. Coloquei mais de 1,5 gols na partida. Indo lá para Israel, temos a equipe do Jerusalém e o Hapoel Hadera. Coloquei aqui mais de 1,5 gols na partida. Indo lá para a Liga Portugal, temos a equipe do Boa Vista e a equipe do Chaves. Coloquei mais de 1,5 gols na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,87. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, se ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação e deixa seu like no vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!